Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Hoje nós vamos caminhar juntos aqui pelos capítulos 16 a 18 do livro de Juízes e vamos ver ali que quando tudo parece perdido, Deus ainda continua escrevendo. Nos capítulos anteriores nós vimos ali o nascimento de Sansão, a promessa sobre sua vida e uma força impressionante sendo revelada. E também nós vimos algo que não pode ser ignorado. Ele foi separado por Deus desde o ventre. Sansão, ele era um nazireu. Isso significa uma vida de consagração. Não beber vinho, não tocar em coisas impuras. E algo muito marcante em relação a Sansão é que o seu cabelo ele não podia ser cortado. E o cabelo aqui não era algo sobre aparência. O cabelo aqui era um sinal. Era uma marca visível da aliança dele com Deus. Só que aos poucos, ali nos capítulos anteriores, a gente começa a ver sinais de que Sansão estava se aproximando de limites muito perigosos. Ele começou a fazer escolhas impulsivas, tratando ali como comum aquilo que era santo para Deus. E agora aqui nesses capítulos, a gente vai ver que tudo vai chegar num ponto muito mais profundo, muito mais delicado, porque a força ainda estava nele, mas o coração dele já não estava no mesmo lugar. E ali, em um momento de fraqueza, Sansão ele vai até Gaza e se envolve com uma prostituta. Os filisteus então armam uma emboscada, esperando o amanhecer para matá-lo. Mas ali, no meio da madrugada, Sansão se levanta, arranca as portas da cidade com tudo e leva até o alto de um monte. É uma cena impressionante, mas também é um alerta que é possível continuar sendo usado enquanto por dentro algo já está se desconectando. E foi isso que aconteceu com Sansão. Logo depois disso, Sansão ele conhece Dalila e se apaixona por ela. E aqui a história desacelera. Aqui a história fica mais íntima, mais tensa, mais profunda. Os líderes dos filisteus então procuram Dalila em segredo. Eles não querem lutar contra Sansão, eles querem entender. Eles querem descobrir onde está a fonte da força dele. E eles fazem uma proposta: dinheiro em troca do segredo. E ela aceita. Então começa ali um processo muito perigoso. Dalila se aproxima de Sansão com doçura, vai criando confiança, cria ali um ambiente onde Sansão se sente seguro. E ela pergunta: Sansão, qual é o segredo da sua força? Ele responde, mas ele mente. Fala de cordas novas, ela atesta e ele se solta. Depois fala de outras cordas e novamente nada acontece. Depois menciona seus cabelos sendo presos e mais uma vez ele escapa. Mas Dalila não para. Dalila insiste, dia após dia, conversa após conversa, pressão após pressão. E a Bíblia diz que Sansão já estava ficando cansado daquilo, porque ela insistentemente, ela foi ganhando, Sansão no cansaço, ao ponto de que a alma dele se angustiou de forma profunda. Não foi de uma vez, foi de forma sutil, foi aos pouquinhos. E aí veio o cansaço, o desgaste e pequenas concessões, até que ele cede. E aí ele entrega o que ele tinha de mais profundo. Ele diz: eu sou um nazireu, separado para Deus desde o ventre. E com isso ele revela, que seu cabelo nunca foi cortado, porque aquele cabelo era o sinal da sua aliança com Deus. Não era o cabelo que dava força, era Deus. Mas aquele sinal representava o quê? Obediência, separação, pertencimento. Então ele diz: se cortarem o meu cabelo, minha força vai embora. Dalila entende, agora é verdade. E naquela noite, enquanto Sansão dorme no colo dela, seus cabelos são cortados. Não é só o cabelo. É a quebra de algo que já vinha sendo enfraquecido há muito tempo. E então ela diz: Sansão, os filisteus vêm contra você.
Ele se levanta como das outras vezes, achando que tudo ainda estava como antes. Mas a palavra diz que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Que triste. Sansão é preso, seus olhos são arrancados e ele passa a girar o moinho como um escravo. Aquele homem forte, agora cego, humilhado e quebrado. Mas no meio desse silêncio, a Bíblia revela que um detalhe que parece pequeno, mas carrega esperança. O cabelo de Sansão começou a crescer novamente, lentamente, de forma quase imperceptível, como um sussurro de Deus dizendo: a história ainda não acabou. E algum tempo depois, os filisteus fazem uma grande festa e chamam Sansão para zombar dele. E ali, no meio da zombaria, no meio da multidão, sem enxergar, exposto e sem força própria, talvez até pela primeira vez totalmente rendido, Sansão ora: Senhor, lembra de mim, me dá força só mais essa vez. Ele se apoia então nas colunas do templo e empurra com tudo o que ainda tinha. O templo desaba e naquele momento Sansão vence mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. É impressionante isso, a forma como Deus ele transforma as situações. E agora nós vamos entrar numa nova fase, né? Mas a gente vai ver que o coração do povo, ele continua revelando o mesmo problema. Surge ali um homem chamado Mica. Ele devolve à mãe uma prata que havia roubado, mas ao invés de um arrependimento verdadeiro, eles transformam aquilo em uma religiosidade vazia. Eles falam de Deus, mas criam ídolos. Mica monta um santuário dentro da própria casa, cria sua própria forma de adoração, do jeito dele. Até que um dia um levita aparece, alguém que deveria servir no templo do Senhor. Mica o convida, oferece posição, sustento, segurança. E ele aceita sem questionar. E Mica diz: agora sei que Deus vai me abençoar. Mas não era sobre Deus, era sobre controle. Era uma fé moldada conforme a própria vontade. Enquanto isso, a tribo de Dan busca um território e eles chegam até ali, veem tudo aquilo e depois voltam com um exército. Tomam os ídolos, levam o levita e dizem: é melhor servir uma casa ou uma tribo inteira. E ele vai, sem resistência, sem discernimento, sem verdade. Mica tenta reagir, mas volta para casa vazio. E a tribo de Dan segue adiante, conquista uma cidade em paz e destrói tudo. Depois disso, estabelecem ali seus próprios ídolos. E a Bíblia resume esse tempo com uma frase forte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E quando a gente olha para tudo isso, quando a gente olha para Sansão, Dalila, Mica, o levita e a tribo de Dan, um padrão aparece. Tudo isso é uma força sem direção, é uma fé sem verdade, é uma vida guiada pelo próprio coração. E isso revela que o problema não era só falta de liderança, era falta de rendição. E aqui Jesus se revela ainda mais necessário, né? Porque ele não veio só para trazer força, ele veio restaurar o coração. Ele não nos chama a viver pelo que parece certo, mas pelo que é verdade. Onde Sansão caiu, onde o povo se perdeu, Jesus permanece firme. E talvez ali em alguns momentos a gente se veja aqui, cansado, aos poucos, cedendo em pequenas coisas, se afastando sem perceber. Mas essa história também sussurra esperança, né? Que mesmo quando parece tarde, Deus ainda ouve a nossa oração. E mesmo em meio às consequências, Ele continua sendo capaz de restaurar a nossa história, de restaurar a nossa vida.
Então hoje, né, fica esse convite para nós. Que tipo de fé tem sustentado a nossa vida? Uma construída por nós, por aquilo que a gente sente, ou uma fé firmada na verdade de Deus? Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor alinhe ali os nossos caminhos, fortaleça o nosso coração e nos conduza de volta, né, para um lugar de presença, de verdade e de dependência real dele. Amém, queridos? Até amanhã.